Amém, amém. Quais são as lentes que você enxerga o mundo? Quais são as lentes que você enxerga o mundo? A imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, de fato, repercute um pouco o que é cosmovisão. Cosmovisão é exatamente isso. Como você enxerga seus relacionamentos, como você trata a sua vida. E nós, como cristãos, temos uma cosmovisão cristã. Como assim? Cristo, uma pessoa de outra ordem, enxerga o mundo de outro ângulo, em uma outra perspectiva. E nós, como cristãos, começamos a enxergar a vida com as lentes de Cristo Jesus. Isso se torna contracultural. Isso se torna, no mínimo, diferente. Onde nós passamos e onde nós andamos. Existem paradoxos no reino dos céus. Queria falar algum deles para vocês. O menor é o maior. Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo. Mostra que a grandeza do reino dos céus é medida pela humildade dos seus servos. O último será o primeiro. Mateus 20:16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ame seus inimigos. Perder para ganhar. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas a quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Mateus 16:25. Morrer para viver. João 12:24. Se o grão de trigo não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará fruto. Pobre é rico. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres sem espírito, pois dele é o reino dos céus. Cego vê, e quem vê é cego. João 9:39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornam cegos. E por fim, o rejeitado é escolhido. 1 Coríntios 1:27-28. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Mas a lógica do reino não para por aí. Ela não é apenas contracultural, ela não é apenas paradoxa, mas os seus líderes são homens fracos. Esse princípio se aplica à liderança bíblica e à liderança hoje. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo em 2 Coríntios 12:10. Moisés disse para o Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Jeremias fala: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Gideão: Eu sou menor na casa do meu pai. E por fim, Davi. Quando chega ali Samuel para ungir um rei, ele fala assim: Olha, Jessé, não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O reino de Deus é composto de pessoas fracas e um Deus forte. Faça essa abertura porque nós estamos trabalhando os 5 conselhos de Paulo na carta de Coríntios. E nós já ouvimos 3 desses conselhos. Fiquem alertas, final dos tempos. Permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem, domingo passado com o pastor Arthur. E hoje nós vamos tratar. Sejam fortes, não em vocês, mas no Senhor. Então talvez o convite sejam fracos, mas fortes em Cristo.
Vamos ler o texto? O texto de meditação, um texto muito conhecido. Esse livro fantástico, histórico de Josué. Josué 1, do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe comigo a leitura na tela. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e do mar, o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos fazer uma oração? Senhor, fale ao coração do teu povo nessa noite. Fala as nossas vidas. Me usa como um instrumento pequeno e falho, mas que o Senhor tem uma palavra, uma mensagem para transmitir nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, antes de entrar propriamente dito no texto que acabamos de ler, inclusive um texto muito conhecido. Se eu fosse pedir para alguém falar de cor esse texto aqui, muitos levantariam a mão e recitariam esse texto. Mas para chegar nesse texto, nós precisamos voltar e dar alguns passos na Bíblia mesmo. E eu vou convidar você para a gente dar uma passeada nas Escrituras agora, voltando em algumas referências. Porque acabou o livro da lei, a repetição da lei, e nós estamos entrando num livro histórico. Histórico requer uma história. Existem personagens, existem pessoas que estão atreladas a esse livro. Deus levanta um legislador, um libertador, para conduzir o povo a uma terra prometida. Esse homem, vocês sabem quem é? Moisés. Isso mesmo, Moisés. Dentre as atribuições e funções de Moisés, eu quero destacar 4 muito importantes. Ele tem um chamado e uma missão de libertação, que prefigura Cristo. Moisés é um tipo de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Ele recebe a lei das próprias mãos, ou das próprias tábuas do Senhor. Ele é um líder impecável, exímio, líder no deserto. E 4, ele é o autor do Pentateuco, um homem com uma envergadura tremenda. E dentre outras valências de Moisés, como nós conhecemos muito bem. Mas quero que você agora vá e volte algumas folhas da sua Bíblia, ou role o seu aplicativo, para o capítulo 32 de Deuteronômio. Ali no texto, no Deuteronômio 32, o texto aponta o motivo pelo qual Moisés morreria, onde nós entraríamos em Josué. No capítulo 32, o versículo 51, o grande motivo ali definido é a infidelidade, é destacado, é sublinhado. Meus irmãos, mas quem é o autor de Deuteronômio? Por que o autor se colocaria em tal posição de infiel? Alguém que não foi fiel. Moisés poderia muito bem apagar isso das suas penas. Mas não, o texto é inspirado pelo Senhor.
e requeria que ele colocasse aquelas palavras. E diz assim o texto: porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel. O versículo 51 do capítulo 32. Se nós caminharmos um pouquinho, chegamos no capítulo 33, onde Moisés já sabe que vai morrer, já sabe que vai perder a sua posição de liderança, que não vai alcançar a terra prometida, e ele começa a fazer uma saudação final, uma bênção final. Ele começa a orar pelas tribos de Israel. Ele ora pelas 11 tribos de Israel, exceto uma, de Simão, que não é mencionada aqui. E há várias interpretações pelo qual ele não coloca, talvez um papel de território e etc. É semelhante à bênção de Jacó em Gênesis 49. É um tom de despedida e um legado espiritual. Meus irmãos, um grande líder, exímio líder, ele preparou. O que ele está fazendo? Estou passando o bastão, estou preparando o bastão. E aí chega no capítulo 34, um capítulo muito fascinante. Eu convido os irmãos, durante essa semana, a lerem de 32 até o capítulo 1 de Josué. Quanto essa história faz sentido. E aí, na abertura desse capítulo 34, em Deuteronômio, fazendo contraste com a infidelidade de Moisés, que ele mesmo diz: Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir as promessas que ele mesmo fez para o povo, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Olha o que o texto diz lá no versículo 4 do capítulo 34. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sobre o juramento prometia a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Meus irmãos, Deus descortina e aponta. Olha aqui, está vendo todo esse tempo de peregrinação, 40 anos. Tá, hein, Moisés? Eu cumpri. Eu não falei para você? Eu não falei para Abraão? Aqui já mostra que na infidelidade, Deus é fiel. Na fraqueza de um homem de Deus, Deus se permanece fiel para cumprir a sua obra. Essa fidelidade, ela se torna até um enredo um pouco dramático. Moisés vê a terra, mas não a possui. O que torna ainda mais dramático é a proporção disso. E saber que Moisés tinha que escrever isso, sabendo que depois de um longo período, não pode desfrutar de uma terra que ele mesmo lutou tanto para estar lá. E como ser forte numa situação assim? Como fazer com essa informação, com esse relato? Se fosse você, o que você faria? Renunciaria à sua liderança? Senhor, está tudo bem, então eu cheguei aqui, o Senhor me usou até aqui. O que nós faríamos de saber que não ia conquistar a terra que ele tanto desejou? Eu me atrevo a dizer que Moisés, ele foi forte nesse momento, porque a verdadeira herança, meus irmãos, não é o local que nós estamos ou vamos, mas é a presença do Senhor que nós desfrutamos aqui e agora. E Moisés foi forte porque ele percebeu que a herança não é um lugar, é uma pessoa. Perceba, mais uma vez, a força não está no líder. Mas, como esse Moisés morre? Ele morre cansado, morre fadigado, deu um burnout em Moisés, depressivo. Como esse homem morre? Ele não fadiga, ele não está cansado. No versículo 7 do capítulo 34, volte seus olhos lá. Eu quero destacar uma expressão que está lá. Versículo 7 do capítulo 34. Os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Imagina esse homem morrer
forte. Como assim? Ele morre forte, ele tinha força para avançar, o seu olho ainda era vigoroso, é um homem que desfrutava ainda, em seus plenos 120 anos. Ele tinha vigor físico, mas não era o plano de Deus, pois a força não está na saúde de Moisés. Não. Moisés estava forte, mas mesmo assim, ele, sabendo disso, antes de morrer, ele termina os seus dias com um grande relato. Mas se Moisés morre, existe um relato pós a sua morte, quem escreveu? Quem assume a pena, o cajado e a liderança de Moisés para escrever as últimas palavras depois da morte de Moisés? Quem? Josué. E Josué, ele descreve algo interessantíssimo. No capítulo 34, versículo 9 e 10, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto a mão sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Meus irmãos, Moisés passa o cajado, transfere as responsabilidades, mas para finalizar aqui o Pentateuco, o último relato é Josué, o líder que vai assumir, falando que nunca mais vai existir um líder como aquele, que jamais em Israel vai haver um líder como ele. Como escrever tais palavras? Como ter força para assumir uma tarefa de uma liderança de 40 anos, de um homem que fez tanto, um homem que fez milagres. Mas o texto fala que ele estava revestido da sabedoria de Deus. Moisés impõe a mão sobre ele e o povo ouve o que aquele homem tinha para falar. Porque a força não está na transferência de bastão, mas na sabedoria incumbida por Deus na vida de Josué. Agora nós chegamos no nosso texto de Josué 1. E aí eu quero apontar 3 porquês nós somos fortes, ou porquês nós precisamos ser fortes. O que nos faz fortes, em primeiro lugar, é permanecer firmes na missão. Em primeiro lugar, o que nos faz fortes é permanecer firmes na missão. Olhe lá o texto de Josué 1, 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Quero que você volte seus olhos e preste bastante atenção. Quantas vezes a palavra servo está escrita em 2 versículos? Eu destaquei ali 3 vezes. 3 vezes. Para mantermos fortes, meus irmãos, precisamos de uma coisa muito séria e simples: sermos servos, porque nós temos uma missão, e nós possuímos uma missão, a melhor de todas, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Eu tenho certeza que aqui Josué, quando ele aponta esses 3 destaques de servidão, ele como servo, Moisés como servo e ele como auxiliador, ele tinha um propósito muito firme. Um servo só serve bem porque ele sabe o motivo pelo qual ele está servindo. Veio ao meu coração um relato de um professor, algum de vocês conhecem, ele que chegou a pregar para nós aqui num culto especial lá na CM, Ricardo Costa. E nós falando sobre isso, serventia, estar com olhos firmes na missão. Na matéria de missão,
E evangelismo, ele deu um exemplo. Gente, eu preciso compartilhar com vocês o que aconteceu comigo ontem no supermercado. Eu pedi ao Senhor para entender, para eu continuar firme na minha missão, para mostrar claramente o que eu deveria falar para as pessoas. Então, eu estou na fila do supermercado, fazendo minhas compras, e tinha uma mulher na minha frente, uma jovem senhora. E o Espírito Santo me incomodou e falou assim: ei, Ricardo, pague as compras dessa mulher. Ricardo, pague as compras dessa mulher. Ele esperando o caixa ali passar todas as compras, e ele falou para a caixa, quando acabou de terminar: está aqui meu cartão, pode passar a compra dela e a minha compra que vai vir posteriormente. A moça olhou assim, com aquele ato, aquela generosidade: sério, moço? Pode passar. A moça, de muito sem jeito, falou assim: mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim: moça, não é por mim. Jesus mandou eu pagar a sua compra. E ele passou a compra dele, saiu, chegou no estacionamento, colocando as suas compras no carro, uma mão às suas costas. A moça: vim te agradecer. Não precisa me agradecer, foi Jesus que mandou. Por mim mesmo eu não pagaria. Ele falou isso. Não, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Me ouça. Eu não sei o seu nome, mas eu estou aqui em Valinhos tem 3 anos. Eu não me adaptei à cidade ainda. E hoje pela manhã, antes de vir no supermercado, eu orei e falei assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor quer que eu reconcilie contigo e encontre uma igreja, me mostre um sinal claro. Me mostre um sinal claro que o Senhor está me ouvindo, porque eu não aguento mais essa cidade, eu preciso encontrar uma igreja. O que um cristão no mundo faz? Ele está em missão, meus irmãos. E quando ele está sensível ao toque do Espírito Santo, o que faz ele forte é servir. O que faz ele forte é servir. A missão é o equilíbrio de um coração sem rumo. A missão é o equilíbrio de um coração sem rumo. Se você não tem rumo na vida, é porque falta missão. E você é um missionário, meu irmão. Todos nós somos uns missionários. E precisamos evangelizar, pregar e falar desse Jesus que paga a compra para os outros. Quando nós voltamos nossos olhos no decorrer do texto, no versículo 3, fala que, como eu prometi a Moisés, Deus de novo relembrando a fidelidade dele, né? Quando nós voltamos lá atrás, no capítulo 11, existe uma descrição dos benefícios, os benefícios da obediência. Aqui existe um recorte, é Deus lembrando para Josué, que lá em Deuteronômio ele já tinha falado: se você obedecer, eu vou cumprir o que eu quero que seja realizado em sua vida. A missão, meus irmãos. O que vocês vão fazer amanhã, segunda-feira, com essa mensagem de hoje? É o meu grande desafio aqui nessa noite. O que você vai fazer com todas essas informações? Existe um campo branco para ser colhido fora desses portões. E as pessoas precisam entender quem é Jesus. Porque a força nossa não está em nós, está no avanço missionário. No avanço missionário. Então, em primeiro lugar, o que faz nós sermos fortes é permanecer firmes na missão. Em segundo lugar, é permanecer confiantes na companhia de Deus. Segundo, o que nos faz fortes é permanecer confiantes na companhia de Deus. Volte seus olhos no versículo 5, que diz assim, 5 e 6. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Aí o texto continua. Volte esses olhos para os verbos. Resistir, estive, estarei, deixarei e abandonarei. É passado, presente e futuro. O que Deus está falando? A minha companhia com você foi no passado, será no futuro
e é no presente. Meus irmãos, nós somos fortes porque nós temos um Deus que caminha ao nosso lado. Ele prometeu isso e Ele não vai nos abandonar jamais. A companhia de Deus por si só é um motivo de nós estarmos sempre fortalecidos. Mas eu, assim como vocês, me fraquejo. Olho nos espelhos algumas vezes e falo, Senhor, mas para onde eu estou indo? O que eu preciso fazer? Estou tão fraco, estou tão desanimado. Senhor, mas e agora? O que eu falo? O que nos faz fortes na missão, meus irmãos, é entender essa companhia de Deus. Nossa força está na ação de Deus sobre a nossa direção e não com o que nós vamos fazer. Isso significa que o povo de Deus pode avançar dentro da vontade de Deus e estar na presença do Senhor. E como não lembrar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Zéel Machado, em uma das suas conferências, Zéel Machado é uma grande referência de pastor para mim, e ele falando sobre essa capacidade de reinventar e entender a presença de Deus constante em nossas vidas, ele traçou a imagem de uma grande embarcação, o que faz destruir Titanics e grandes embarcações não é o tamanho do mar, não é a profundidade do mar, não são as ondas que possuem o mar, mas é a rachadura que existe no casco. O que destrói grandes embarcações é a rachadura no casco do navio, e não a quantidade de água fora dele. Trazendo para as nossas vidas, meu irmão, você percebe a presença constante do Senhor em sua vida? Ou você está com o casco rachado, entrando água para naufragar? O que faz o nosso casco rachar é não entender que o Senhor está com a gente em todos os momentos. Ele era, Ele é e será presente em nossas vidas. Nosso Deus é um Deus bondoso e precisamos estar sempre tratando o nosso coração para cuidarmos, para a gente não naufragar. Nos esquecemos que o Senhor é constante em nossas vidas. Como vocês bem sabem, eu fui pai recentemente. E prometo, pastores, eu não vou ficar fazendo ilustrações sempre, somente dos meus filhos. Mas como é a primeira vez, eu posso queimar essa primeira bala. Né? Uma, posso? Vocês sabem que a Sofia foi um grande presente de Deus para nossas vidas, porque ela já teve alta. Mesmo tendo 34 semanas. Ela respirou bem, ela é uma menina espetacular, muito forte. Só que o Levi já sentiu, ficou desconfortável, teve um desconforto e teve que ir para a UTI. E a UTI é um momento onde Deus molda corações. E chegou um momento onde eu cheguei lá, Levi tinha piorado, ele tinha sido entubado, ele tinha sido sedado. E eu respirei fundo e falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu vou perder meu filho. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não te sinto. Senhor, eu sei que você está aqui, mas eu preciso te ouvir. E aí eu fui na incubadora e foi o primeiro dia que eu vi o Levi abrir os olhos. E aquilo encheu meu coração de uma paz tremenda. E eu olhei para o lado e eu vi muitos pais com a mesma sensação, é porque você coloca a mão dentro da incubadora e pode fazer carinho no seu filho. E eu falei, Senhor, por que não eu falar de Jesus para esses homens que estão aqui? Eu estou aqui por um motivo. Eu tenho um motivo para estar aqui. E só para encurtar a história, meus irmãos, eu fiz amizade com um homem ali que era um pai de uma criança. E eu falei de Jesus para ele. E aquele homem falou assim, Mateus, eu também creio que esse mesmo Deus que você está falando cuida do meu filho. A UTI foi uma oportunidade de evangelismo somente. Para Deus me relembrar, Mateus, eu estou com você, eu estou com o Levi mesmo quando você volta para casa e esse menino fica sozinho aí nessa incubadora. É para você conversar com esses homens aqui. Ei,
ser forte, fala com eles aí. Eles precisam. Você tem conforto, eles não. Você tem um Deus vivo, eles não. Meus irmãos, aquilo para mim foi transformador. A partir daquele dia, eu entendi porque o Levi estava ali. E eu olhava aquilo não apenas com pesar, mas com propósito. Presença real de Deus ao meu lado. Presença real. Em terceiro e último lugar, e o que nos faz fortes, meus irmãos? Por fim, permanecer alicerçados na palavra. Permanecer alicerçados na palavra de Deus. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Meus irmãos, quando nós olhamos o texto é muito claro e fala assim, olha, a palavra do Senhor é o motivo pelo qual você precisa estar firme. E ele está condicionado a isso, a ser bem sucedido. Mateus, mas ser bem sucedido está atrelado a estar firme na palavra? Sim, porque a palavra é alguém. A palavra é um homem. E no princípio o verbo era Deus. E aí vocês sabem, quem é a palavra? O próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra é, ali naquele momento, a lei do Senhor, mas Deus relembra Josué. Josué, tem um script aqui, para você liderar esse povo. Tenha cuidado. Primeira coisa, tenha cuidado. Faça tudo segundo a lei. Não se desvie dela. Não cesse de falar. Medita dia e noite. Meus irmãos, existe um script para sermos fortes. Fiquem firmes na palavra. Mateus, isso é muito simples. É simples, mas o evangelho é simples. O evangelho é simples. Sejam servos, vivam em missão e usam a palavra. O evangelho é isso. Me lembro muito bem do rosto da Maria José, uma senhora que eu fui visitar no meu primeiro campo de trabalho, lá em Patrocínio, na congregação da Matinha. Um diácono virou e falou para mim assim, Mateus, eu preciso fazer uma visita, tem uma cunhada minha, que ela é muda e surda, e precisa de uma cesta básica. Gente, imagina o desafio você visitar alguém que é surdo e mudo. O que você faz? Ele falou assim, Mateus, ela está sozinha. Eu creio que nessa altura do campeonato do mês, os mantimentos dela tá para terminar. Vamos lá? Gente, eu fui embora para casa, marquei o dia, vamos lá amanhã. Nós podemos deixar de visitar essa senhora, vamos lá. Eu fiquei, Senhor, o que eu faço? Falo, oro, entrego a cesta, vou embora. E aí, meus irmãos, nesse momento, o diácono, quem já fez essas visitas de cesta básica, chega a sua cesta básica, a pessoa já recebe você com um sorriso aberto, porque ela está precisando mesmo da comida. Aí você chega assim, ela super feliz, me cumprimentou, ela abriu o armário e tinha apenas um óleo lá. Realmente estava finalizando. Aí eu olhei para o Obedes, ele ficou assim, vai Mateus. Eu estou assim, vai o quê? Como assim? Ora, lê a Bíblia com ela. Meus irmãos, no meu coração limitado e pequeno, a solução daquela senhora, ao meu ver, né, era a cesta básica, porque ela estava com fome. Eu falei assim, então vou fazer uma visita direito. Vou orar com essa senhora e vou ler a Bíblia com ela. Falei, se eu posso ler a Bíblia a senhora, em gesto, né, eu não sei fazer linguagem brasileira de sinal, então vocês imaginam esse diálogo. Aponta, abri no Salmo 121 e disse assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu tirei os olhos da Bíblia, eu olhei aquela senhora, ela estava em lágrimas. Ela não precisava da cesta, gente. Aquela mulher precisava da palavra do Senhor. Eu sou muito emotivo. Eu lembro dessa história e me emociono porque nós, pastores, jamais podemos nos esquecer que é a palavra do Senhor que sustenta nossos dias. Vocês, meus irmãos,
O que sustenta a casa de vocês, o trabalho de vocês, o relacionamento de vocês, o filho de vocês, é a palavra e é Jesus. Aquela irmã, ela foi alimentada, não com a cesta, e sim com a palavra do Senhor. Meu irmão, qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Você lê a palavra, mas vê o signo do dia? Você lê a palavra, mas vai ver um coach para satisfazer os desejos do seu coração? Você lê a palavra, lê um devocional e vai ouvir no rádio a notícia daquele blogueiro ou alguma coisa, alguma pessoa que você gosta, para direcionar a sua vida? Como está a sua relação com a palavra de Deus? Ela por si só é suficiente para você? Antes de fazer a última citação, já vou convidar a equipe de louvor para se posicionar aqui em cima, para eu fazer a última citação, que fala exatamente George MacDonald, ele falando sobre essa capacidade de entender que a força está na palavra do Senhor. A bem-aventurança está na palavra do Senhor. Ser bem-sucedido é entender a palavra do Senhor. Ele faz um comentário teológico, ele fala assim: em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, está fadado ao mais horrível fracasso, ou ao mais terrível sucesso. Não faz sentido você ser bem-sucedido e perder a alma. Falo sempre com os pais no ministério infantil: discipule seus filhos para serem cristãos e não um grande profissional do mercado de trabalho. Discipule o seu filho para ler as Escrituras, entender que ela é a palavra que vai direcionar a vida dela, e não ser bilíngue. Meus irmãos, é terrível isso que eu vou falar, mas o inferno está ardendo de pessoas pós-doc, que leem a palavra apenas como um livro, e buscam a sua vida e sua satisfação, e ser bem-sucedido na sua força. Mas a nossa força está em Deus. Então, sejam fracos mesmo. Sejam fracos. Sejam dependentes. Leiam a palavra. Vivam como servos. Mateus, eu não sei ainda meu dom espiritual. Meu irmão, chega mais cedo. Fala assim para a junta diaconal: posso ajudar a limpar as cadeiras? Começa por aí. Mateus, eu não sei cantar, não sei ajudar no ministério infantil. Meu irmão, você é útil. Seja forte, porque Deus te deu uma missão. Deus está com você todos os dias, e a palavra vai nos sustentar até Jesus voltar. Que Deus assim fale aos nossos corações.